Namastê, namastê, querida. Eu saí aquela hora porque, para não ficar o tempo vazio no início, foi só por isso. Sem problema, sem problema. Tá conseguindo me ouvir e ver bem? Eu te ouço bem. Eu não sei se o pessoal. Te vejo super bem também. Namastê, Bia. Eu, eu tive que mudar de posição aqui, que o sinal não estava bom. Eu vim para a É, sala de aula. é aqui também. Esperando Eu tô o aqui amigo pertinho aqui atrás. do roteador para ver se a gente consegue. Não tem problema. Hoje de manhã eu estava sem internet, ficou uma confusão aí, voltou depois do almoço. Enfim, a gente está aqui. Isso que importa. Então tá ótimo. Pessoal, Você está conseguindo ver e ouvir? Estou mandando mensagem aqui, tá ótimo. Então, muito legal ver tanta gente, pelo menos os nomes, né? Que a gente conhece. o pessoal veio. Tá todo mundo querendo assim te ouvir, né? Swamini Di, gente, ela é Swami lá na Índia, era brasileira, estuda lá há mais de 8 anos, né? É minha professora. Horas vagas. E. Hã? Nas horas vagas. Nas horas vagas. Eu sou professora. Ai. E ela vai falar pra gente um pouquinho sobre o Vedanta, espiritualidade na nossa caminhada de yoga, né? Trazer esse olhar pra gente, porque hoje é o Dia Internacional do Yoga. Então, essa é a proposta. E vai ser com certeza produtivo para todos nós, assim, para trazer essa reflexão profunda para nós. Eu tenho certeza. Então, estou meio sumida aqui das redes sociais e das aulas. Porque, enfim, a rotina aqui está super corrida. E minha saúde também não estava muito boa. Então, estou aqui reestreando online com o convite da Paty de falar nesse Dia Internacional do Yoga. E, e agradeço o convite. No ano passado e outras vezes você também convidou. É realmente muito bom estar de volta. Vamos ver se a gente consegue agora estar mais frequente por aqui. Então, a gente começa com uma oração, tudo bem? E aí, começa. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashvarnam Chaturbhujam Prasanna Chayet Sarva Viknopashantaye Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Me Sada Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavadpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyaptadehaaya Dakshinamurtaye Namaha Ukarasvandakaro Vairukarastannivartakaha Andakara Niroditvat Gururitya Vidhiyate Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, todo mundo. É bom estar de volta com vocês, como eu estava falando. Então, hoje, Dia Internacional do Yoga. Muito bom a gente ter um dia, né, em que todo o mundo olha para a prática de yoga, pelo motivo que for, mas acaba tendo um benefício, que é fazer as pessoas descobrirem que existe algo chamado yoga. Então, antes de entender, como a Paty sugeriu aqui, a espiritualidade e, e essa abordagem da vida de yoga, a gente precisa entender o que é yoga, para começo de conversa. Né? Vedanta, espiritualidade na vida de yoga. Então, a gente começa de trás para frente, como é comum no Sanskrit.
sânscrito. A gente começa, então, definindo o que é yoga. Yoga é uma palavra que todo mundo conhece, que na maioria das vezes vai ouvir como tradução da palavra em sânscrito, união. Então, é uma palavra que já foi absorvida pelos dicionários de língua portuguesa, vai ter diferentes formas de escrever e de pronunciar, yoga, yoga, com Y, com I. Na verdade, não faz a menor diferença. O que importa é a gente entender que, como essa palavra vem do sânscrito, tem uma história ali por trás. Então, mesmo que ela esteja no dicionário de língua portuguesa, que todo mundo esteja falando por aí, que todo mundo dê um sentido comum para essa palavra, a gente precisa entender que ela vem de uma origem, e nessa origem tem toda uma estrutura de um pano de fundo ali, onde essa palavra é usada. Então, a gente tem essa palavra proveniente de uma raiz, ou seja, de uma estrutura tipo uma semente, que germina de 3 formas diferentes. Uma das formas vai dar exatamente o significado da palavra yoga como união, colocar junto, né? Reunir, colocar junto, unir. O segundo sentido que é usado dentro do que a gente fala que é yoga é samadhi. É fazer com que a sua mente se dissolva numa meditação profunda e que aquela individualidade não esteja temporariamente presente, pelo menos. Ou que essa individualidade se vá de forma absoluta. Isso é chamado samadhi. A dissolução dessa individualidade numa apreciação de uma realidade maior. Então, yoga, yud, o rato, pode chegar com o significado de samadhi, que é essa resolução da mente, essa dissolução da mente, da individualidade, em última análise. E também tem yoga com mais outros, pelo menos 23 significados, proveniente de uma outra raiz que também dá como significado de samadhi. A gente chega num dicionário de sânscrito que dá pelo menos 25 definições para a palavra yoga, proveniente dessas 3 raízes. Então, a gente precisa entender que tipo de contexto a gente tem para que a gente possa entender a palavra yoga dentro daquele contexto. Considerando que por trás da palavra yoga a gente vai ter 25 sugestões de significado, se você olha no dicionário em inglês, sânscrito em inglês. Então, a gente tem que olhar o contexto em que essa palavra está sendo usada. Como que aqueles professores que vieram antes, falando aquela palavra, o que estava na mente deles como significado para a palavra que eles estavam usando para passar uma mensagem. Só aí, então, a gente vai conseguir entender o significado mais profundo dessa palavra tão conhecida por todos nós, yoga. Então, por exemplo, na Bhagavad Gita, eu adoro esse exemplo, todo capítulo é chamado yoga. Né? Arjuna, Vishada, Yoga. Primeiro capítulo. Vishada significa tristeza, dor, sofrimento. Arjunasya Vishada. O sofrimento, a tristeza de Arjuna. E isso, Arjunasya Vishada, Arjuna Vishada, iti Yoga. Essa tristeza de Arjuna é yoga. Agora vamos pensar yoga como união. Então eu vou ler o primeiro capítulo da Gita para me unir ao sofrimento de Arjuna. Tudo bem. Pode até ser, a gente se identifica a beça ali. O yoga no sentido de fazer alguma coisa, esticar aqui e ali, eu vou fazer alguma coisa para ficar tão triste quanto Arjuna. Não faz muito sentido. Então, yoga ali é aquilo que é colocado junto, também tem um sentido de união. Todos aqueles versos que caracterizam o primeiro capítulo foram colocados juntos no que é chamado o primeiro capítulo por nós, porque eles giram em torno de um tópico, de um tema. Então, também vem da raiz que fala sobre união, mas aqui união no sentido de colocar coisas juntas que tenham um assunto em comum. Então, yoga, no contexto da Gita, cada capítulo é chamado capítulo, né, por nós, mas é chamado yoga no sentido de
uma coleção de coisas que tem aquele assunto, que giram em torno daquele assunto. Coleção de versos que giram em torno da tristeza de Arjuna. Então, geralmente, a gente vai traduzir a palavra yoga como tópico. Não é uma tradução direta, literal, mas é o que dá para a gente o sentido, o tópico da tristeza de Arjuna. Ou seja, tudo que está escrito naquele primeiro capítulo vai estar girando em torno desse tópico. Assim, a gente entende a palavra yoga no contexto dos capítulos da Gita. Aí a gente chega no Yoga Sutra, Patanjala Yoga Sutra, ou Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali foi um rishi, ou seja, um vidente. Ele entrou em meditação e visualizou as práticas, os ensinamentos, abriu os olhos de volta nesse mundo e começou a ensinar. E assim uma tradição de ensinamento começou. Todas as tradições de ensinamento, chamadas sampradayas, paramparas, eles começam sempre de um rishi. Até as linhagens familiares começam de rishis, mas isso a gente deixa de lado. Então, toda tradição de ensinamento nesse contexto é chamado Bharatiya, que pertence a esse Bharata, esse país, essa comunidade, esse lugar chamado Bharata. Todos os sistemas de conhecimento, Vidyasthanams, que pertencem a essa região chamada Bharata, Bharatiya Vidyasthanams. Todos eles nascem de um rishi, de um vidente, e não de um autor. É uma diferença aqui. O que é o autor? A pessoa senta, pensa, eu vou escrever um livro. O que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Esse é o autor. Todos os sistemas tradicionais de ensinamento nascem de um vidente, de uma pessoa como você e eu, que fez determinadas disciplinas de concentração da mente, que naquele estado de concentração profundo visualizaram uma realidade que você e eu não vemos. E que porque a gente não vê, a gente precisa ser ensinado. Então, eles eram chamados videntes, drashtas ou rishis. Rishi, a palavra rishi também significa aquele que vê. O que ele vê? O que a gente não vê. Então, porque ele está vendo algo que a gente não vê, ele ensina. Então, todos os rishis, quando saíram do seu processo de meditação, do seu processo de aquisição, né, dessa visão, passaram essa visão adiante e deixaram um sistema formatado de professor para aluno, de professor para aluno, de professor para aluno, que chega até os nossos professores. Aí a gente vai perguntar, como é que a gente sabe que isso nunca quebrou, nunca interrompeu? Como é que a gente sabe que isso é verdade? Eu vou perguntar para você. Você viu o seu tataravô 20 gerações atrás? No Brasil, no máximo, a gente vai conhecer 3, 5 gerações. Ou pelo menos ouvir a história deles. Na Índia, você consegue chegar até 10 gerações, 15 gerações anteriores, em algumas famílias. Mas no Brasil, no máximo, 3 gerações, 5 gerações, no máximo, a gente estica ali, alguém sabe a história familiar de alguém que veio de não sei aonde, aí se estabeleceu aqui, aí casou com não sei quem, aí chega nos nossos pais, chegou na gente. Mas agora imagina, você tem prova de que 20 gerações atrás, o seu tataravô e sua tataravó se encontraram e casaram e tiveram filhos, que era o seu tataravô, avó da próxima geração, que também se encontraram e tiveram filhos, também se encontraram e tiveram filhos. Você tem alguma prova de que eles existiram? Bem, se a gente usar só a lógica, a gente vai dizer que eu sou a prova viva de que eles existiram. Porque se eles não estivessem lá, os sucessores não chegariam e eu não estaria aqui falando com vocês. Então, se existiram avós dos avós, dos avós, dos tataravós, dos tataravós, mesmo que eu desconheça a minha linhagem familiar, eu tenho certeza que teve alguém no passado, porque aquela continuidade familiar chegou até os meus bisavós, ou tataravós, bisavós, os meus avós, os meus pais, e chega até mim, eu aqui nesse momento falando com vocês. Teve alguma quebra nessa santati, nessa progenie? Não, senão eu não estaria aqui. Se a família
se encerrasse, suponho, eu não tenho filhos. Então, se eu fosse filha única, coisa que eu não sou, se eu fosse filha única, a linhagem familiar se encerraria em mim. Não daria continuidade para as próximas gerações. Mas se chegou até mim, significa que a linhagem familiar não se extinguiu e ninguém do passado. Então teve os pais dos meus pais, os pais dos pais deles, os pais dos pais deles, e assim 20 gerações para trás. Da mesma forma, a linhagem de professores. Eu sou uma professora hoje, colocada como professora pela minha professora. E a minha professora foi aluna um dia e foi colocada como professora pelo professor dela. E o professor dela foi aluno um dia e foi colocado como professor pelo professor dele, que também foi aluno um dia e foi colocado como professor pelo professor dele. Também foi aluno um dia, foi colocado como professor pelo professor dele, que também foi aluno um dia, e assim você vai andando para trás infinitamente. Ou até Urish, que começou essa tradição de ensinamento, ou os Urish. Então, existe uma tradição ininterrupta que chega até nós, nesse caso do yoga, do Vedanta, de todas as tradições de conhecimento que ainda habitam na Índia, inclusive aquelas que se perderam, existe a linhagem de transmitir esse conhecimento de professor para aluno, de professora para aluno, que é ininterrupta, senão a linhagem teria desaparecido. Por exemplo, Sankhya. Todo mundo que estuda yoga já ouviu falar de Sankhya. Os únicos textos de Sankhya que a gente tem válidos são os Sankhya Karikas. São os primeiros textos da linhagem de Sankhya que estão preservados ainda até hoje. Mas existiram Karika, é um comentário ao Sutra. Então, se existe Karika, existiu Sutra. Porque o autor do Karika está comentando uma literatura chamada Sutra. Mas não existem sutras, Sankhya Sutras não estão disponíveis nos dias de hoje. Como que a gente sabe que existiu? Porque existe Karika. Dentro da tradição, você só escreve o Karika como comentário de Sutra. Então, mesmo que os sutras, que os Sankhya Sutras estejam perdidos para nós, a tradição de ensinamento de Sankhya não está perdida. Porque o Sankhya Karika ainda permanece e os outros textos que vieram e os outros professores que continuam ensinando estão aqui disponíveis até hoje. Então, a gente tem todas as linhagens de ensinamento, uma tradição vinda de professor-aluno, professor-aluno, professor-aluno. Agora me diz, se um professor faz uma leitura um pouquinho diferente do outro professor, o que a gente tem? A gente vai ter linhagens paralelas, falando sobre os mesmos assuntos, mas com uma visão um pouquinho diferente. Uma exclui a outra? Não. O que diferencia é um ponto de vista entre uma linhagem e outra. Existe uma melhor que a outra? Aí entra numa questão de opinião pessoal, porque as linhagens vêm descendo paralelas em todas as áreas de conhecimento, com todos os subgrupos, e mesmo que hajam debates para estabelecer quem que está certo nessa história, o debate está no campo do filosófico. No aspecto filosófico, talvez uma filosofia negue a afirmação da outra e estabeleça uma nova verdade. Mas no campo da vida das pessoas, cada um segue aquilo que acredita. Cada um segue aquele professor do qual pertence a sua linhagem. Então, não existe conflito. Todas as linhagens são válidas. Então, dentro do yoga que a gente vê hoje, a gente vai ter uma série de pesquisas, por exemplo, o Hatha Yoga Project, que diz que a origem do yoga talvez tenha sido no budismo, talvez tenha sido no tantra, talvez tenha sido aqui e ali. E aí o Rig Veda é o mais antigo, e aí tem escritos de yoga no Rig Veda, e aí todo mundo vai em paralelo tentando provar, né, que o seu ponto de vista é o melhor. Tudo bem, não tem problema. Mas as discussões do campo filosófico
realmente não impactam a vida das pessoas. As pessoas vivem a tradição de ensinamento. Elas aprendem dos seus professores e dedicam, às vezes, 80, 100 anos da sua vida a reproduzir aquilo que eles aprenderam e a passar adiante. Mesmo que em Oxford, ou em Cambridge, ou em algum lugar do mundo, as pessoas estejam discutindo qual que é a origem do yoga. Para aquela pessoa que vive uma vida de yoga, dentro de uma tradição, dentro de uma linhagem, não é fechando os olhos e dizendo que eu sou exclusivamente o melhor de todos, mas é sabendo que o mundo é multifacetado. As linhagens de ensinamento são várias e cada uma delas desce nesse fluxo ensinando conforme o professor que origina essa linhagem. E tantas linhagens se originaram recentemente. A Iyengar Yoga. Você vai ter o Iyengar iniciando a sua própria linha de yoga. O Patabi Joyce iniciando a sua própria. O Krishnamacharya. Mas todos eles tiveram os seus professores. Todos eles seguem uma linha mestra, com uma pequena diferença de opinião, uma pequena diferença de ênfase, uma pequena diferença na abordagem, mas dentro de uma proposta que caracteriza todos eles como a proposta do yoga. E qual que é a proposta de yoga? A proposta de yoga, segundo Patanjali e segundo Vyasa, e o comentarista, Patanjali escreveu os sutras, Vyasa escreveu o Bhashyan, Shankaracharya também comentou, outros Swamijis comentaram, outros scholars, eruditos também comentaram. E assim a gente tem pelo menos 15 comentários aos Yoga Sutras. Então, qualquer pessoa pode estudar um pouquinho de sânscrito e começar a traduzir pelo dicionário. Mas aí quando você chega na palavra yoga, que está lá logo no primeiro sutra, yoga, ha, Hatha, yoga, anushasana. A pessoa aprende a quebrar os sandhis, a separar as palavras, vê lá, tem uma samasa, um composto lá, yoga, anushasana, um samasa, composto, não pode separar. Então, anushasana não é ensinamento, yoga, se anushasana não é abrindo a samasa. Entendi, aprendi um pouquinho de samasa. Shastita Purusha. Então tá, então esse aqui é o sexto caso. Então, é anushasana não do yoga. Anushasana não que olhar no dicionário, anushasana não é ensinamento. Então, Hatha é então. Então, o ensinamento do yoga. Beleza. Traduzir o primeiro sutra. Então, o ensinamento do yoga. Aí eu vou lá no dicionário procurar o significado da palavra yoga. 25 opções. Qual delas que eu vou escolher para traduzir o meu primeiro sutra? Aí você tem que olhar Vyasa Bhashyan. Vyasa Bhashyan traz Yud, Samadhi, Samadhi. Então, Yoga vem no sentido de Samadhi, de um controle da mente para que haja uma resolução, uma dissolução dessa mente no final do processo. Então, o yoga que Patanjali traz para a gente é um yoga que tem como objetivo Samadhi, a dissolução num primeiro momento da mente, porque logo no próximo sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha, Yoga é o controle dos pensamentos da mente. O comando, o controle é uma palavra que todo mundo fica com um pouco de alergia. É o comando, o gerenciamento sobre os pensamentos da mente. Eu tenho usado gerenciamento, mas ainda mais leve do que comando. Então, não é nem controle, nem comando, é gerenciamento, management. Gerenciamento dos pensamentos da mente. Para quê? Para Samadhi. Porque sem controlar a mente, sem gerenciar a mente, não tem como atingir um estado de resolução, de dissolução dessa mente. E para que eu quero dissolver essa mente? Para dissolver
essa identidade que está presente na mente. E que identidade é essa? De que eu sou esse indivíduo limitado, carente, infeliz, insatisfeito, rebelde, raivoso, ansioso, depressivo. São todas essas identidades que a gente precisa dissolver, abandonar, se libertar dela. E aí ele traz o terceiro sutra, que é o resultado disso. Quando você faz esse Yoga Hatita Vritti Nirodha, quando você alcança esse gerenciamento sobre os pensamentos da mente, tada, então você é capaz de permanecer na natureza desse sujeito. Tada, Drashtuhu, Swarupe, Avastanam, a permanência Swarupe, na natureza, na essência fundamental, Drashta, desse que vê. Ele não falou do sujeito, ele falou daquele que vê, do Drashta, Drashtuhu Swarupa. Então, quem é esse que vê? Vamos pensar aqui comigo. Eu sou aquele que vejo esse mundo externo. E faço. Mas se eu fecho os meus olhos, eu sou aquele que ainda assim vê esse corpo, mesmo de olhos fechados. Porque eu vou sentir a dor no joelho de olho fechado. Eu vou sentir o incômodo nas costas de olho fechado. Quando eu sentar para meditar, vai ter uma coceira que não me larga. Sou aquele que vê a coceira. Eu sou aquele que vê a dor no joelho. Eu sou aquele que vê a vontade de abrir o olho e levantar correndo, porque esse tempo não passa. Eu botei o relógio para despertar em 5 minutos, porque eu estou começando uma prática de meditação. Botei lá o alarme para 5 minutos, esses 5 minutos não acabam nunca. Parece uma eternidade. Eu sou aquele que vê a ansiedade. Eu sou aquele que vê o tempo passando devagar naqueles 5 minutos. Eu sou aquele que vê esse corpo. Eu sou aquele que vê os meus sentidos também. Uma semana atrás eu fui ao oftalmologista. Estou com um problema nesse olho. Na verdade, vários problemas. E aí, o tempo todo, eu vou no oftalmologista. Veja a situação. Eu fui ao oftalmologista porque eu não estou conseguindo enxergar direito. O tempo todo, o oftalmologista perguntava para mim: você está vendo agora? Você está vendo agora? E eu estou falando para ele: eu não estou vendo. Ele está perguntando: você está vendo agora? Você está vendo agora? Por quê? Porque ele não consegue me dizer se eu estou vendo ou se eu não estou vendo direito. Sou eu que consigo dizer para ele se eu estou vendo ou se eu não estou vendo direito. Ele me botou nas máquinas mais modernas que eu já vi na vida. Mas a última palavra era minha. Você está vendo? A última palavra era minha. Estou vendo ou não estou vendo? Com o que quer que ele tenha feito, com qualquer correção, ajuste ou teste que ele tenha feito, a última palavra de tudo era minha. Por quê? Porque eu sou o único que consegue ver se eu sou capaz de ver ou não. Eu sou o único capaz de ver, entre aspas, se eu escuto ou não, se eu sinto a sensação da pele ou não, se eu sinto o sabor ou não, se eu sinto o cheiro ou não. Eu sou o único que, entre aspas, vê todos os 5 sentidos funcionando ou não. Então, eu sou aquele que vê o corpo físico, eu sou aquele que vê os 5 sentidos, eu sou aquele que vê que está com raiva também. Eu vou falar para a Paty: Paty, hoje não dá, não. Estou com muita raiva, é melhor não falar comigo. Paty, não tem nada a ver com a história. Você não tem nada a ver com a história. Estou com muita raiva. Está ventando na vesícula, como diz o pessoal da acupuntura. Hoje não fala comigo. Porque se eu estou tomado pela raiva, eu vou dar um passa fora na Paty, uma patada nela. Mas não, eu sou aquele que vê a minha raiva e a minha irritação. Se eu tenho esse espaço. E sou capaz de dizer para ela que hoje é melhor não falar comigo. Amanhã você manda mensagem, vê como é que eu acordei. Se eu tiver legal, eu te respondo. Se eu não tiver legal, se eu não te responder, é porque eu ainda não estou legal, espera mais um dia. Então, eu sou aquele que vê que estou de TPM, que estou irritado, que estou triste, que estou alegre, que estou eufórico, que estou ansioso. Então,
ansiedade está na minha mente, a euforia está na minha mente, às vezes o meu corpo também. Mas eu sou aquele que vê que o conteúdo da mente é de natureza de euforia, de ansiedade, de depressão, de alegria, de tristeza, de irritação. Então, eu também sou aquele que vê os conteúdos da minha mente, as memórias do passado, os planos e projetos para o futuro, os sonhos, os castelos construídos nas nuvens. Eu sou aquele que é capaz de ver tudo que está se passando no mundo ao redor, no meu corpo, nos meus 5 sentidos, na minha mente. Agora, quem é esse que vê a mente? Tem alguém que consegue vê-lo? Tem mais alguém aqui por trás? Eu sou aquele por trás do corpo. Eu sou aquele por trás dos sentidos. Eu sou aquele por trás da mente. Tem alguém aqui por trás desse que vê? Como que a gente sabe que não tem mais ninguém por trás desse que vê? É fácil, é só a gente pegar a experiência de sono profundo em que não há sonhos. Todos nós entramos em samadhi todas as noites, sem precisar fazer yoga. Vai dormir, sonha um bocadinho e aí vai naquele sono profundo que nem uma pedra. O que vai acontecer? Você vai dormir, vai acordar falando que, caramba, dormi muito bem. Não vi nada, choveu, fez calor, o cachorro latiu, o telefone tocou, não vi nada. Apaguei que nem uma pedra. E o que você diz como experiência ali de não ter visto nada, de ter apagado que nem uma pedra? Foi ótimo. Estava precisando. Estava muito bem. Aí quando você acorda, você diz o quê? Ai, vou dormir mais um pouquinho, que tá tão bom. Vou dormir mais um pouquinho aqui, tão bom, não quero acordar, não. Naquele momento, você não estava com a mente acordada para ver que você estava lá e não estava vendo nada. Naquele momento, sua mente também apagou. Mas mesmo com a mente apagada, não vendo nada, quando essa mente acorda, o que você faz? Você relembra. Eu estava lá e eu não vi nada. E ainda assim, eu estava muito bem. Aí a gente tem o pulo do gato para entender a mensagem de Vedanta. Vedanta fala para gente que a natureza desse que tudo vê, Drashta, lembra do Drashta, do Yoga Sutra? É onde o Vedanta traz todo o ensinamento de Vedanta, que significa o quê? Aquele ensinamento do autoconhecimento que está na porção final dos Vedas. O que é autoconhecimento? Conhecimento sobre si mesmo. Quem é esse mesmo? Esse que tudo vê. Essa swarupa do sujeito que vê é o assunto de Vedanta, não é o assunto do yoga. O assunto do yoga é fazer com que a mente se dissolva na natureza do sujeito. Mas que natureza é essa? Aí Vedanta entra em cena para responder que a natureza do sujeito é completa, plena, absoluta, livre de qualquer tipo de limitação e a fonte de toda a experiência de felicidade que a gente tem. Então tem um ponto em que os dois se encontram. Pode ser que alguém siga uma tradição de ensinamento em que não haja ponto de encontro, em que o yoga diga que Purusha, Prakriti, e aí existem vários Purushas, a natureza é mergulhar no Purusha, e siga uma linha de yoga associada à filosofia do Sankhya, que é onde eles estão muito próximos. Mas dentro do guarda-chuva da tradição védica, onde está todo mundo se protegendo ali da chuva, não existia essa separação linear de que esse grupo pertence a esse lado e esse grupo pertence a esse lado, eles não se misturam. Não funciona assim. Nunca funcionou assim. Todos faziam práticas de pranayama. Todos faziam asana.
todos exercitavam chama da mão, um controle sobre o corpo, um controle sobre a mente. Todos buscavam a transcendência. Todos buscavam descobrir a natureza do eu. A diferença é filosófica. Alguns vão dizer que a natureza desse eu é múltipla, alguns vão dizer que a natureza desse eu é una. A diferença é filosófica. Mas no campo do que fazer dentro de uma prática de yoga e de como levar essa prática para a sua vida, todos comungavam das mesmas bases. As diferenças ficavam no campo filosófico. A natureza do Atma, do Anatma, como alcançar moksha, a natureza de moksha, o que acontece quando a pessoa alcança moksha. Essas são as diferenças, mas não no campo do que cada um tinha que fazer. Todo mundo tinha que controlar o corpo, todo mundo tinha que controlar a respiração, todo mundo tinha que controlar a mente, todo mundo tem que fazer Ishvara Pranidhanam, se relacionar com Ishvara. Todo mundo tem que observar os valores yamas e niyamas. Todo mundo, ninguém estava deixado de fora. E aí, quando chegava a entender o ponto, quem sou eu, qual é a minha natureza, nesse ponto, poderia haver discordâncias de acordo com a tradição de ensinamento que cada um se associasse ali. Então, voltando aqui para o nosso Samadhi. Então, quando a pessoa entra em Samadhi, através de uma prática de yoga, vai ser uma experiência similar a essa do sono profundo, mas ao invés de estar desligado ali e se lembrar depois quando você acorda, você vai estar presente no momento em que aquilo acontece. E o que acontece nessa experiência de sono profundo? Tudo desliga. O mundo externo desliga. O corpo físico desliga. Os 5 sentidos desligam. A mente desliga. Mas no Samadhi, a mente não desliga. A mente reconhece que está em Samadhi, que está ali presente. E quem que está ali presente? Somente o observador. Drashta a gente também traduz como o observador. A testemunha de tudo. Então, a mente permanece ali sem nenhum outro tipo de pensamento cruzando ela, sem nenhum outro tipo de conteúdo, que não a apreciação de si mesmo como aquele que tudo vê, que tudo observa, que testemunha tudo e todo. Naquele momento tem a 8ª etapa do yoga, enquanto algo que você pratica, Samadhi, e tem também o objetivo final do yoga, que é alcançar essa dissolução. E aí, reconhecer que esse que tudo vê é de natureza livre de limitação, pleno, completo, que é a fonte de felicidade, de toda a experiência de felicidade, é o encontro entre a prática do yoga e a visão do Vedanta. E aí, como que a gente traz esse yoga para a nossa vida? E não é só apenas uma prática que você faz daquele horário de aula entre a parte e começar dizendo namastê e terminar dizendo namastê. Como que a gente vai... Como que a gente traz para a nossa vida, ao mesmo tempo, para que a gente precisa trazer para a nossa vida? Mas fácil a gente responder para aqui primeiro. Como que a gente vai ter uma mente mais tranquila se a gente não olhar para tudo que acontece, por exemplo, em 23 horas do dia que antecedem ou que seguem aquela 1 hora de prática que você vai fazer? Então, para aquela 1 hora de prática de yoga, o que a gente chama yoga, surtir um efeito no indivíduo, seja no corpo físico, seja nas emoções, seja na mente, na ansiedade, na depressão, como o professor Hermógenes costumava estimular as pessoas a fazer, para que aquilo surja um efeito nessa pessoa, aquilo deve permear a vida. Porque a partir de agora, você passa a reconhecer o seu ser como aquele que se alimenta não só através da boca, se alimenta por todos os seus sentidos. Então, aquilo que você
vê, aquilo que você escuta, aquilo que você come, aquilo que você cheira, aquilo que você toca, tudo isso alimenta a sua mente com conteúdos que são favoráveis ou desfavoráveis para onde você está caminhando. Se eu estou caminhando rumo à felicidade, à paz, à tranquilidade, eu não posso me alimentar de coisas que me agitem, que me deixem com medo, que me deixem agitados. Por quê? Porque é contrário ao que eu quero fazer. Então, a pessoa chega para uma prática de yoga querendo uma vida mais tranquila, querendo um corpo mais saudável, querendo uma mente mais calma. O médico disse para fazer yoga que era muito bom para não precisar de remédio. Então, para que a pessoa possa ter uma vida que se beneficie da prática de yoga, ela vai precisar levar essa prática para as outras áreas da sua vida. Então, a gente passa a viver uma vida de yoga, porque agora o yoga toca todas as áreas da nossa vida. A forma com que a gente acorda, o que a gente faz logo depois que acorda, a forma com que a gente se alimenta, como que a gente deve se alimentar. A gente não deve olhar no celular, não deve falar com ninguém, deve estar no momento presente. Então, comer no momento presente é sentir o sabor dos alimentos. É não comer mais do que você precisa. É geralmente comer um pouquinho menos para ter aquele desafio, né? De deixar o estômago 30% vazio, ao invés de lotá-lo, ultrapassar a lotação indicada. Né? É fazer com que agora um estado de atenção e vigilância permeie todas as atividades da nossa vida. É ter um cultivo e atenção pelos valores. Então, é falar a verdade, é manter a arrumação da casa, a limpeza, né? É ter um cuidado pelo outro. Então, o yoga passa a tomar conta de todas as áreas da vida, e se você realmente entendeu a proposta do yoga e onde que isso pode te levar, com certeza todas as pessoas vão estar felizes em absorver esses valores. Porque imediatamente, conforme você vai fazendo alguma coisa no caminho do yoga, você vai imediatamente vendo os resultados. Talvez você leve 2 ou 3 meses para tocar no pé se a sua mão está tocando o joelho. Mas é só uma questão de 2 ou 3 meses, não? Você já vai chegar lá, do joelho vai para a canela, da canela vai para o tornozelo, do tornozelo vai para o dedão do pé, depois de uns 2 anos está com a mão assim na sola do pé e a cabeça no joelho. Já no Shirshasana. Então, é uma questão de tempo, mas insistindo na prática, você vai imediatamente vendo os ganhos que essa prática te oferece. Se funciona assim com o corpo físico, imagina com as outras áreas do nosso ser. O nosso sono, a nossa digestão, o nosso humor, a nossa paciência, a nossa disposição de viver. Então, aquela prática de yoga vai se transformando numa vida de yoga. Mas a vida de yoga só é realmente uma vida de yoga se a gente inclui a espiritualidade nessa vida. Espiritualidade é aquilo que se opõe à materialidade. Espiritual é tudo aquilo que no século XVIII e XIX foi dividido entre matéria e espírito. O que é material? Tudo que é palpável. Tudo que a gente vê, sente, escuta, cheira, prova. Tudo aquilo que os nossos 5 sentidos e a nossa mente por trás nos revelam. Ou que a gente consegue, né, fazer uma inferência. Por exemplo, você está vendo fumaça, você conclui que tem fogo. Você faz uma inferência. Né? Você vê a fumaça, você não está vendo a labareda. Mas você sabe, onde tem fumaça tem que ter fogo. Ou já teve, ou tem que ter, né? Porque fumaça sem fogo não dá. Então, tudo que os nossos 5 sentidos com a nossa mente por trás nos revelam está dentro do campo da vida material. Está dentro dessa materialidade do mundo, dessa concretude que o mundo tem a nos oferecer, a experiência de vida tem a nos oferecer. Qualquer coisa que se busque fora dessa materialidade é chamado espiritual, porque não está no campo da matéria. Por um nome, né? Poderiam dizer que é gagabugai,
material e gagabugai. A gente estaria usando gagabugaidade. Espiritual é espiritualidade. Então, toda busca que a gente fala transcendente, extraordinário, a gente está buscando coisas que transcendem, que são além, que vão além desse extraordinário, esse ordinário que a gente tem. Por isso é extraordinário. Então a gente busca algo que vai além da experiência que a vida tem a nos oferecer. É só você chegar à idade adulta e viver pelo menos 5 anos no campo do trabalho, você vai com certeza começar a questionar a sua experiência material nessa vida. Qual que é o limite para aquisição de dinheiro? Mesmo que você queira ser o CEO de uma empresa, ou queira ser o primeiro na lista da Forbes, você vai chegar, suponha que você chegue a ser o primeiro da lista da Forbes. Todos os dias de manhã você vai acordar se perguntando, será que eu ainda sou o primeiro ou alguém me ultrapassou? Será que eu ainda sou o homem mais rico do mundo? Será que o segundo passou a ser primeiro nessa madrugada? Em todos os momentos da vida, seja devido a um sofrimento, ou seja devido a um clique, o ser humano tem a chance de pensar, será que existe algo além? Será que existe algo mais? Quando a gente perde uma pessoa querida, quando vem uma devastação que nem uma pandemia, ou uma queimada, ou um terremoto, ou um vulcão em erupção, ou uma peste, ou qualquer coisa nesse sentido. Em todos os momentos que há um sofrimento drástico, a gente se questiona o que será que existe além da vida? Será que existe vida após a morte? Para onde será que a gente vai? Qual que será o sentido de viver para um dia morrer? Sabe? Em todos os momentos, uma pessoa madura, encarando a realidade da vida, essa vida material que a gente vive, vai se questionar se não existe algo além disso. Ok. Não. Agora a gente olha para isso aqui, uma caixinha. Quando você olha para a caixinha, você sabe, alguém fez essa caixinha. Por quê? Porque essa caixinha não dá em árvore. Não dá para sair no jardim do ashram e pegar essa caixinha em alguma plantinha. Então, alguém fez essa caixinha. Se você estende a lógica, quando você olha para esse universo inteiro e vê até esses planetas mais distantes, você vê lá os anéis de Saturno, você vê lá Plutão, você vê as outras galáxias, tudo colocado num sistema tão inteligente, tão organizado, tão dinâmico, tão lindo, tão grandioso. Da mesma forma que você olha para essa caixinha e você sabe que alguém fez essa caixinha, você olha para esse universo, você extrapola a lógica e pensa, alguém deve ter criado isso. Não dava para sair assim brotando. Não, a galáxia inteira, da onde que brotou? Deve ter um criador por trás disso. Então, todos os povos, em todas as tradições, desde que a humanidade é a humanidade, olham para esse universo ao nosso redor, tanto quanto a gente conhece, e reconhecem uma força por trás que emana vida e faz com que esse universo inteiro siga o seu fluxo. O sol, a chuva, os rios, a natureza, tudo isso é reverenciado como divino. Você pega os indígenas, os aborígenes de todas as áreas, de todas as regiões do planeta, todos eles tinham uma relação de amor e medo com relação às forças da natureza. Por quê? Porque elas são maiores que nós. Porque elas vão além da materialidade que a gente consegue controlar, coordenar, domar. Existe uma força muito maior que faz a chuva chegar estragando tudo. Então, existe uma reverência natural quando a gente, enquanto indivíduo, olha para o todo ao qual a gente está inserido. Então, esse indivíduo se relacionando com o todo, se reconhece como um devoto, como uma pessoa que aprecia essa grandiosidade do universo.
Você pode dar um nome, você pode se relacionar com uma forma, você pode ter um, um formato de adoração ali para seguir, ou você pode ser apenas uma pessoa madura olhando para esse universo e dizendo que eu não estou aqui sozinho. Existem forças muito maiores do que eu e elas são muito mais poderosas do que a força e a capacidade que eu tenho nesse corpo. Ninguém está sozinho. Então, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa religiosa, se ela for uma pessoa madura, ela com certeza vai se relacionar com uma realidade maior. Ou pelo menos vai estar aberta a descobrir um relacionamento com essa realidade maior. Aí entra na beleza da tradição védica. A tradição védica dá para a gente um conceito chamado Ishtadevata. Ishtam é aquilo que é escolhido. Devata é uma forma divina. Esse divino que é escolhido por cada pessoa para o seu relacionamento íntimo e pessoal. Então, não tem uma imposição de que todo mundo deve adorar, reverenciar e ter como relacionamento com essa forma, com esse nome, com essa estrutura. Não. Cada pessoa é livre para escolher uma forma com a qual esse divino se manifesta e que toca o seu coração para que essa pessoa se relacione com esse todo através daquela forma escolhida por ela. Então, se você escolheu Jesus, Maria, Ganesha, ou quem quer que seja, seu coração escolheu um nome, uma forma, uma característica com a qual o seu coração se identifica e se relaciona, com o qual você relaxa, você se entrega. Isso é chamado Ishvara Pranidhana. Você se entrega a essa realidade maior chamada Ishvara, esse que governa o universo inteiro, governa na forma da manifestação do universo com inteligência, com ordem. E aí você escolhe de todo esse universo. Você escolhe uma forma, um nome, uma característica com a qual você se relaciona, com a qual você se identifica. E cultiva essa personalidade ali para que você se relacione com esse divino daquela forma mais íntima possível enquanto indivíduo. O divino continua sendo todo. Não é diminuído porque assumiu essa forma ou aquela forma. O todo continua sendo todo. E que é muito maior do que o somatório das partes. Mas esse divino chega para você, para o seu coração, com uma forma específica. Então, nesse momento, a vida de yoga realmente vira uma vida de yoga. Ela não inclui apenas as disciplinas que o yoga propõe, ou a análise e o manejo da vida em todas as áreas que o yoga atinge, mas ela inclui também um relacionamento com o divino, que é a espiritualidade. Que é escolhido por você. Ninguém está aqui para dizer que isso é melhor, aquilo é melhor, que você deve seguir esse ou aquele. Mas sabendo que por trás desse universo existe uma realidade maior, uma força criadora, algo que impulsiona a vida nesse universo. O universo inclui o universo, tudo que a gente conhece, tudo que a gente desconhece. Porque cada vez mais a gente conhece o limite do universo um pouquinho mais distante, um pouquinho mais distante. Então, significa tudo isso que a gente conhece e tudo que a gente desconhece. Existe uma força por trás, amparando, sustentando, carregando tudo. Então, esse indivíduo se reconhece parte desse todo muito maior, escolhe deliberadamente uma forma, uma característica e estabelece um relacionamento com esse divino que agora não é um todo muito distante de mim. É esse aqui, ó, que eu escolhi, ao qual eu dedico todas as minhas ações do dia, do qual eu recebo como uma bênção tudo aquilo que me acontece naquele dia, com o qual eu aprendo a me relacionar enquanto devoto. Então, a vida de yoga se torna uma vida de yoga quando ela inclui o relacionamento com o divino. Yoga só é yoga
quando Ishvara está em cena. É isso que faz a diferença do Sankhya, por exemplo, no campo da filosofia. Sankhya é chamado Nirishwaravadis. Yoga é chamado Seshwaravadis. Vadis são aqueles que falam sobre algo, que têm um discurso. O discurso do Sankhya é Nirishwara. Não existe nenhum Ishvara em lugar livre. O yoga é chamado Seshwaravada. O discurso do yoga fala que existe um Ishvara, uma realidade que traz uma força por trás desse universo. Então, yoga só é yoga se Ishvara estiver em cena. Não dá para tirar Ishvara de cena do yoga. Senão o yoga deixa de ser Seshwaravada. Então, para ser yoga, Ishvara tem que estar na cena. Isso não significa dizer que é só Ganesha, Devi, Krishna, Shiva ou quem quer que seja. Sai Baba, Mata Amritananda Mayi, Sri Sri Ravi Shankar, Buda, enfim. Jesus, Maria, quem você quiser. Não. Ninguém dentro da tradição védica, dentro da filosofia original que desce, dentro do Parampara, até poucos séculos atrás, não se tinha nenhuma imposição de que deve seguir apenas essa e não aquela forma. Como eu falei para vocês, existe o conceito de Ishtadevata. Por exemplo, eu conheci recentemente uma família de Vaishnavas, de devotos de Vishnu. Eles são de uma região chamada Orissa, onde tem um templo de Jagannatha Puri. Em Puri tem o templo de Jagannatha que 2 dias atrás, 1 ou 2 dias atrás, teve Ratha Yatra, uma super carruagem famosa. Eles são daquela região e a família deles conectadas com esse templo. Um casal tem 2 filhos. Um mais ou menos 6 anos, o outro mais ou menos 3 ou 4 anos. Eles fazem puja todos os dias de manhã. Puja para Vishnu. Mas como é tradicional em todas as casas na Índia, eles também vão ter uma imagem de Shiva. Eles também vão ter uma imagem de Devi. Eles também vão ter uma imagem de um santo daquela região, ou um Shankaracharya, ou alguém, um Sai Baba, um santo, uma pessoa santa que inspira e que toca, né, a tradição familiar. Então, eles têm um Shiva Linga no altar, no qual eles colocam uma florzinha e fazem toda a puja que eles têm que fazer para Vishnu na forma de Jagannatha, que é a linhagem familiar dele. Até que o mais novo entra em cena. Agora, o mais novo tinha completado, nessa época, em torno de 3 anos de idade. Os 2 sentam com o pai e a mãe para assistir a puja. Ajuda aqui ali, né? Para colocar aquele samskara, para colocar aquela tradição familiar nas crianças, todo mundo senta junto para fazer. Acabam sendo as orações, cada um vai para o seu lado e aí segue o dia, né? Faz a puja de manhã. O que acontece? Quando mais novo, agora com uns 3 anos e meio, todo mundo saiu do quartinho da puja, todo mundo está ocupado fazendo as suas coisas, ele vai lá, pega as flores do altar de todas as deidades e coloca no Shiva Linga. Todas. Não sobra nenhuma florzinha em nenhuma outra deidade. O Shiva Linga desaparece numa montanha de flores. E aí ele vai feliz. Fez a puja dele. Todos os dias isso acontece por um tempo. Aí o pai estava me contando que isso aconteceu. A família é de Vaishnava. E agora tem um pequeno Shaiva, Shivaísta, adorador de Shiva, nascido naquela família. E aí eu estava muito curiosa ouvindo essa história. Eu perguntei para ele, mas o que vocês fizeram? Né? Porque, naturalmente, o que a gente pensa? A família vai brigar com ele, vai dizer, não, você não pode fazer isso. Nós somos
devotos de Vishnu, todas as pujas, o que você está fazendo? Você vai criticar a criança, vai brigar com a criança, vai impor a rotina da casa. Eu falo, nada. A gente passou a comprar um punhado de flores a mais para que ele deixe as flores em todos e dá um saco só para ele colocar no Shivalinga dele. Pronto. Resolveu o problema. Eu achei aquilo incrível, amazing. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui é o conceito de Ishtadeva, tá? Dentro da tradição védica. A criança vai aprender a fazer puja para Vishnu, vai aprender a ter todas aquelas deidades no seu altar. Quando virar adulto e se casar, vai levar para sua casa uma reprodução daquele mesmo altar que está na casa dos pais. Mas o que toca o coração daquela criança de 3 anos de idade que ninguém ensinou, que não viu ninguém fazer, que nada influenciou a relação, talvez, de vidas passadas com aquele Shivalinga? E ninguém obstruiu ele de expressar a sua conexão, a sua intenção ali, mesmo com 3 anos e meio de idade. E aí ele falou que você tinha que ver a cara do moleque com um pacote de flores só para ele colocar no Shivalinga dele. Parou de tirar as flores de todos os outros, que agora o Shivalinga dele tem flor suficiente. É a cara de felicidade da criança de 3 anos e meio, colocando lá as suas flores no Shivalinga. E a beleza desses pais de não sufocar aquela criança por uma crença, né, fechada ali, amarrada, num sistema, né, mais rígido. Então, essa é a beleza da tradição védica, que eu sempre tento passar para as pessoas, porque a gente no Ocidente tem uma visão muito fragmentada, muito recortada. É como se a gente pegasse uma pizza, dividisse em losangos, não estou nem dizendo em triângulo, em losangos, e cada um com seu garfinho fosse lá e tirasse o pedaço que lhe interessasse. Infelizmente, é isso que chega para a gente do yoga. Pessoas antes da gente se serviram daquela pizza, tiraram o seu pedacinho de interesse e passaram adiante somente aquele pedacinho, desconectado da pizza inteira, da realidade maior, aquele pedacinho, da onde ele saiu e ao qual ele pertence. Então, existe sim diferenças filosóficas, como eu coloquei antes. Existem sistemas de crença diferentes. Existem linhagens diferentes. Existem. E sempre existiram debates filosóficos, embates até mesmo físicos. Porque a natureza humana competir e tentar definir aquilo que é o melhor. Mas se você não olhar para esses indivíduos que são exceção aqui e ali, e você olhar para o corpo dessa tradição milenar, que tem pelo menos 3.000 anos de existência comprovado, que a tradição não se diz 10.000 anos, mas a ciência comprova de 3.500 a 5.000 anos de existência para essa tradição. Então, que a gente pegue o limite mínimo de 3.000 anos. É uma tradição viva há mais de 3.000 anos. E que se sustenta em bases muito sólidas. E que vem descendo graças às tradições de ensinamento. E mesmo que essas tradições de ensinamento estejam mudando com o passar dos anos, mas vem descendo de forma ininterrupta que nem a nossa linhagem familiar, dos nossos pais, dos pais dos nossos pais, dos pais dos pais dos pais. As tradições vêm descendo e vêm preservando o coração desse ensinamento. E nesse coração desse ensinamento, a vida de yoga, ela inclui a espiritualidade. E inclui uma visão sobre a natureza desse indivíduo, que é chamada Vedanta. Inclui o autoconhecimento. Então, esses são os 3 pilares que a Paty propôs no tema, eu achei muito interessante, que é uma vida de yoga com a prática, com as disciplinas. Disciplina é outra palavra também que dá alergia.
com controle da mente, que também dá alergia, com controle desse indivíduo, com a dedicação desse indivíduo ao relacionamento com o divino e com a busca do autoconhecimento. Quando a gente chega no campo do Vedanta, a gente encontra diferentes escolas filosóficas. Eu falei para vocês, né? A diferença está na filosofia, no aspecto filosófico da coisa. E aí, sobre a natureza desse indivíduo que está se relacionando com o Ishvara, com esse todo, a gente vai ver diferentes abordagens. Esse indivíduo é sempre um indivíduo separado do todo. Esse indivíduo é uma parte do todo, que nem cada dedo é uma parte dessa mão. Indivíduo separado, porém parte conectado. E esse indivíduo é nada além desse todo, como a gente fala. Por exemplo, quando você pega uma gota e o oceano, a gota é água e o oceano é água. O que diferencia os dois é só aquela forma na qual a água está contida ali. A natureza de água é a mesma, apesar das diferentes formas, dos diferentes nomes. Então, quando a gente pega o estudo ou a visão de Vedanta, a gente vai trabalhar com a natureza desse indivíduo, com autoconhecimento, e aí você vai encontrar escolas filosóficas diferentes, dizendo que a natureza desse indivíduo é de uma forma ou de outra. E aí você tem que ver onde que faz mais sentido para você. Porque que dentro da tradição existe a liberdade de escolha em todos os aspectos. Então, essa escolha permeia a vida da gente. Não só escolher o que comer, não só escolher o que ver, não só escolher o que ouvir, não só escolher que forma do divino eu quero me conectar, mas também escolher que abordagem filosófica faz mais sentido para mim. Talvez eu tenha nascido numa família que, e depois, mais tarde, descubra que existam outras filosofias, outras formas de ver, e me identifique mais tarde, como eu conheço uma das grandes benfeitoras da obra de Swami Dayananda Ji. Ela vem de uma família super tradicional, a Iyengar, que são Vaishnavas do sul da Índia. Mesmo a Iyengar é um sobrenome comum no sul da Índia de famílias Vaishnavas. E o Swami tem templos de Shiva com Dakshinamurti como primeiro professor. E ela ficou completamente entregue ao Swami enquanto guru, a ponto até de deixar de lado a tradição familiar na qual ela foi nascida e criada. Então, pode ser que alguém, no caminhar da sua vida, mesmo vindo de uma estrutura familiar super rígida e ortodoxa, descubra uma fé, uma devoção, uma outra realidade que não estava presente em nada disso que aquela pessoa aprendeu a vida toda dentro daquele nicho onde ela se encontra. E tudo isso é muito bem-vindo. Porque a família resiste, é claro, mas todo mundo aceita a possibilidade. Por quê? Porque todo mundo é livre para escolher. Então, esse é um pilar muito forte da tradição védica. O indivíduo é livre para fazer escolhas. E é claro que cada um vai colher os resultados das suas ações de acordo com as escolhas que fizer. Então, todo mundo tem que assumir as responsabilidades das escolhas que faz. Erradas, certas, favoráveis, desfavoráveis. Essa aí não tem discussão. A lei do karma é infalível. A pessoa fez alguma coisa, vai ter o resultado daquela ação. Mas ela é livre para escolher o que fazer. Ela é livre para direcionar as suas ações e para colher os resultados das suas ações, em todos os níveis. Então, a gente é livre para assumir uma vida de yoga, levando esse yoga para permear todos os aspectos da nossa vida, trazendo, convidando esse divino numa forma em particular para fazer parte da vida da gente. Fazer parte significa fazer parte. É fazer uma oração quando acorda, é fazer uma oração antes de comer, é fazer uma oração depois de comer, é fazer uma oração antes de tomar banho, depois de tomar banho, é fazer uma puja ou uma prática de mantra, ou fazer um canto, ou fazer, sabe, acender um incenso, ou, enfim, fazer um oferecimento ali. E não é só fazer isso no divino uma determinada
forma, mas como dizem por aqui, Nara Narayana Seva. Você invoca Narayana, o divino, na forma desse Nara, desse ser humano que está aqui na sua frente. Então você serve o divino servindo os seres humanos que estão caminhando junto com você na estrada da vida. Então, a vida de yoga engloba todas as áreas da nossa vida. Inclui, inclusive, a espiritualidade, na forma de um relacionamento com esse divino, que é escolhido por você, mas que, para que a vida de yoga seja uma vida de yoga, que tenha a validade, a completude de uma vida de yoga, tem que ter um relacionamento com o divino. Senão, não é yoga. E essa vida de yoga, com esse relacionamento com o divino, vai levar a gente a questionar qual que é a nossa verdadeira natureza. Mesmo que o objetivo do yoga seja samadhi, esse samadhi talvez seja ficar imerso nessa natureza divina, ainda assim a gente vai precisar responder quem sou eu nesse processo. Então, para auxiliar a encontrar uma resposta, as escolas de Vedanta trazem uma abordagem sobre o autoconhecimento, ou seja, sobre o conhecimento que se relaciona com a natureza desse eu, com a natureza desse indivíduo. Então, assim, a gente tem Vedanta, espiritualidade e uma vida de yoga. Já tá bom, né, Paty? Eu te agradeço enormemente pelas palavras, pela reflexão, por tudo, por estar aqui, por ter aceitado o convite, falando tudo isso para a gente e trazendo essas reflexões. É tão importante, só nós aqui. Eu acho muito importante, com certeza as pessoas que estão aqui também, várias pessoas comentaram. Traz luz para nossa mente. Traz luz. A gente tem que dividir tudo isso que a gente recebe, né? É uma questão. Mas eu sinto, assim, o compromisso também, porque a oportunidade de viver na Índia por 8 anos e meio agora, e enfim, tá passando por todas essas experiências, ter a chance de ter encontrado gente boa e gente não tão boa, né? Situações favoráveis e outras não tão favoráveis, né? Enfim, ter passado por tudo isso e ter a chance de ter encontrado bons professores, ter a bênção, né? Não só a chance, de ter a bênção de ter encontrado bons professores, de ter tropeçado várias vezes no caminho, mas ainda assim assumido de volta o prumo, né? Enfim, não só agora, nesses 8 anos de Índia, mas desde antes da minha trajetória do Brasil, antes de chegar aqui. Tudo isso é uma bênção que muitas vezes eu olho para trás que nem hoje. Hoje eu fui em Mataji com o presidente aqui do Ashram e tudo mais, encontrar o Shankaracharya de Kanti. A gente esteve lá, lembra? Que você veio à Índia? Eu lembro. No Himalaia, a gente parou lá, assistiu a puja, ele estava fazendo a puja, a gente foi chamado para almoçar lá também. Foi. Eles disseram que a gente pode encontrar ele, mas aí a gente estava com o tempo corrido e saiu correndo para Tiruvannamalai. Então, ele veio, parou aqui em Nagpur por 2 dias, está seguindo amanhã para um outro lugar ainda nessa região, e aí está seguindo para Varanasi. E aí a gente chega e saindo de Ramos, no Rio de Janeiro, o subúrbio, zona leopoldinense do Rio de Janeiro, sabe? De uma área perto da favela, do Complexo do Alemão. Tendo nascido e sendo criada lá, ter saído, ter tido uma trajetória de vida, ter passado pelo yoga desde os 20 anos de idade, ter morado na Índia e hoje ter a chance de estar no palco, lá, num lugar organizado, a um braço de distância daquele que assume a posição de Shankaracharya. Veja, Shankaracharya é um título. Aquele assento é o assento de Adi Shankaracharya, que é
o guru na minha linhagem. Começando com Shiva Shankaracharya no meio, até o meu professor a gente canta. Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Ou Narayanam Padma Bhuvam Vasishtam Shaktim Chatatputra Parasharam Cha Yasam Shukam Gauda Padam Mahantam Govinda Yogindra Matasya Shishyam Shri Shankaracharya Matasya Padma Padam Cha Hastamalakam Cha Shishyam Samtotakam Vartikakaramanyam Asmadgurum Santatamanatos-me. Uma outra linhagem. Ou começando com Narayana, ou começando com Shiva. Shankaracharya está no meio até o meu professor. E esse Shankaracharya original deixou o sucessor no seu lugar. Que deixou o sucessor no seu lugar, que deixou o sucessor no seu lugar, e todos eles recebem o título de Shankaracharya sentado naquele pítamo, naquele assento de Jagadguru, de guru desse Jagat, desse mundo. E aí a gente tem a possibilidade de estar ali a um braço de distância, falando com ele, ouvindo, vendo e tremendo, com o coração querendo sair pela boca. Realmente uma benção. E se a gente parar para pensar, eu não fiz nada para estar ali. Eu simplesmente continuo seguindo, acordo todo dia de manhã e continuo seguindo com a minha vida. Então, é uma benção poder passar por tudo isso. É uma benção poder ter contato com essas pessoas. Eu vi essas histórias, por exemplo, que eu falei para vocês. E é uma responsabilidade passar isso adiante. E não é só para, sabe, para comer sozinho. Comer e beber sozinho e esconder, né? Sim, é uma responsabilidade. O tanto que eu tenho aprendido, vivenciado, experienciado, enfim, tendo a oportunidade de ver, é uma responsabilidade de dividir, compartilhar e passar adiante e ensinar para que outras pessoas talvez não tenham a mesma chance que eu estou tendo, e que eu nem posso dizer algum privilégio, alguma coisa que eu fiz. Eu vim para a Índia para passar 3 meses. Quem conhece a minha história já ouviu falando isso várias vezes. Eu vim para a Índia passar 3 meses, deixei meus pacientes esperando, deixei meu emprego esperando, tudo esperando. E esses 3 meses já duram 8 anos e meio. Então, não é algo planejado, não foi algo escolhido, tipo, que fazer. Foi algo que ainda está se desdobrando na minha frente. E é uma grande oportunidade. Então, ter a chance de passar adiante uma visão, de passar adiante aquilo que eu tenho aprendido, passar adiante a experiência de viver imersa nessa tradição. Isso é realmente uma grande bênção dos nossos professores, uma grande bênção Íshvara, uma grande bênção até por conta de coisas, como ele falou, Purva Janma Samskaram, coisas que eu fiz em outras vidas, que eu nem sei que fiz. Estou vivendo de crédito, de herança. Né? Mas é a oportunidade de levar para vocês, falando português, né? Falando de uma forma com que a gente pode entender e se relacionar, e dando acesso a quem quer ter acesso a esse tipo de, enfim, de conhecimento. Então, agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Assim que for possível, a gente retoma os encontros online, que as coisas flutuam bastante por aqui. Mas, enfim, a gente vai seguindo com a sinceridade de quem está tentando fazer o melhor. Isso é o que realmente importa, né? Então, Paty, foi um prazer estar aqui nessa live com você e com todo esse pessoal lindo que está aqui mandando flores, mandando gratidão e tudo mais. E deixo aqui as minhas orações para que eu possa, né, como instrumento, né, também dar um pouquinho disso tudo que tem me abençoado tanto, para que abençoe a vida de vocês também. Então, eu deixo aqui as minhas orações para que todos vocês encontrem paz, tranquilidade, força, coragem, firmeza de caráter, a firmeza de objetivo, para que a gente possa seguir nessa vida de yoga, que a gente possa descobrir esse relacionamento com o divino, que a gente possa seguir firme entre os altos e baixos da vida, até que a
gente encontra essa felicidade e a paz que todos nós buscamos. Então, deixo aqui as minhas orações, meu carinho e vejo vocês numa próxima vez. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sat Sat. Paty, a live fica gravada, né? Vou gravar agora, vou salvar aqui. Um bocado de gente querendo, até eu quero assistir de novo, todo mundo quer ver de novo. Pergunta que não quer calar. É. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada. Namastê. Até a próxima. Até a próxima.